que desperta o interesse dos contratantes? É necessário que você tenha elementos no seu e-mail para despertar o interesse. Então, você vê que tudo é voltado para o interesse. E é por isso que eu falo que interesse é o centro do mercado de palestras. Como criar um e-mail que desperte o interesse? Eu não preciso de um e-mail que mantenha interesse numa prospecção. Não, o que vai manter são os meus próximos e-mails. Eu preciso de um e-mail que, desperte o interesse. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho as estratégias necessárias para que você, palestrante, faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E como que eu sei disso? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema desse nosso PMP de hoje, do nosso podcast, da nossa live de hoje não tenho tempo para ser um palestrante. E eu sei que você é palestrante e você está colocando tempo nisso, mas essa live não parece ser tão óbvia, não é tão óbvia como ela parece ser. Então segura um pouquinho que você vai entender do que eu tô falando, tá? Vamos começar pelo óbvio. É fácil ser um palestrante? Não é fácil ser um palestrante. Mesmo que você esteja hoje, gravando, fazendo palestras online, ou, sendo convidado para algumas oportunidades de palestras presenciais, não é fácil. Mesmo que você ainda não esteja tão envolvido, como eu falo que você precisa estar no estratégico da sua carreira como palestrante, não é fácil. Até subir em cima do palco é difícil, porque você precisa preparar o material que você vai estar disposto a compartilhar ali em cima do palco. Você não pode dar vexame em cima do palco. As pessoas que vão te ouvir precisam ouvir algo excelente. O contratante que vai estar lá te assistindo precisa sair satisfeito. Precisa sair de lá consciente de que foi a coisa certa te contratar. Ou foi a coisa certa te convidar para palestrar naquele lugar, caso você não tenha sido pago nessa palestra ainda. Então, até mesmo quando você ainda não está envolvido no estratégico da sua carreira, não é fácil ser um palestrante. Mas a gente vai começar a falar de algumas coisas que vai ficar cada vez mais difícil. E apesar de o nosso papo ficar cada vez mais difícil hoje, da tarefa de ser um palestrante ficar cada vez mais pesada, depois do papo que a gente vai ter hoje, as probabilidades de sucesso, caso você faça isso, aumentam. E aumentam bastante. Mas antes da gente começar a se aprofundar e eu começar a falar mais sobre os detalhes disso tudo que eu comecei falando aqui para você hoje, eu quero passar 2 recados. Bom dia, Léo. Léo acabou de entrar aí. Então, eu quero passar 2 recados para você. O primeiro recado é que qualquer dúvida que você tiver ao longo dessa nossa conversa de hoje, você pode ir compartilhando aqui comigo nos comentários, que a Nath, ela tá esperta aqui com os comentários que você coloca. Eu não vejo a maioria dos comentários do Léo agora, mas a maioria dos comentários eu não vejo, porque senão eu me perco. Então, caso você tenha qualquer dúvida sobre o que eu falar aqui, vão colocando aí nos comentários que que eu vou respondendo vocês, tá bom? Segunda coisa, utiliza esse aviãozinho aqui do compartilhar, manda essa live aqui para os seus amigos palestrantes, né? Clica aqui no aviãozinho, manda essa live aí para os seus amigos palestrantes, você sabe que também vão gostar de ouvir esse assunto aqui do nosso podcast. Se você acha que isso vai fazer diferença para eles, eles vão gostar, eles precisam aumentar os resultados deles na carreira como palestrante, manda esse conteúdo aqui para eles, porque a gente vai estar ajudando essa galera. Fechou? Vamos começar então. O que diferencia um palestrante de sucesso de um palestrante sem sucesso? E o que eu quero saber, o que eu quero dizer com sucesso? Eu quero dizer um palestrante que tem resultados e está satisfeito com aqueles resultados. Não satisfeito, porque a gente nunca está satisfeito, né? Mas são resultados relevantes. Então, por exemplo, hoje você só palestra por convite, você não recebe para palestrar, então não são resultados relevantes essas palestras que você realiza, certo? Por exemplo, eu sempre digo que o melhor tipo de contratante de palestras
paga em média R$ 20.000 por uma palestra. Quanto você recebe hoje pela sua palestra? R$ 5.000 é um preço inimaginável para você cobrar? R$ 3.000 é um preço inimaginável para você cobrar pelas suas palestras? Então talvez você não esteja tendo resultados relevantes, mesmo que você receba, mas receba menos do que isso para palestrar. Então o que eu considero um palestrante de sucesso, um palestrante bem-sucedido, é um palestrante que palestra para empresas, o melhor tipo de contratante do mercado de palestras. A maioria das palestras que ele realiza é para esse tipo de contratante e ele recebe em média R$ 10.000 pelas palestras que ele faz. Como eu disse, a gente nunca está satisfeito. O palestrante de 10 mil, ele sempre vai querer aperfeiçoar os resultados dele para receber 15, para receber 20, para melhorar a quantidade de feedback que ele recebe das pessoas e dos clientes. Ele nunca vai estar satisfeito. Porém, ele já está tendo resultados relevantes, que são esses pontos que eu acabei de colocar para você. E o que diferencia esses dois tipos de palestrantes? Tem dois tipos de palestrantes que eu percebo aqui no mercado. E esses dois tipos são os palestrantes que eles focam. O primeiro é o palestrante que ele foca no que é prioridade. E o segundo tipo de palestrante, ele não foca na prioridade. E eu vou explicar o que eu quero dizer com prioridade, porque prioridade é uma palavra muito aberta e você provavelmente deve estar falando, eu dou prioridade para o que precisa. Então, essa questão da prioridade é bem aberta, né? Todo mundo dá prioridade. Como assim, Lucas? O que dá prioridade para... Olha só, existem dois tipos diferentes de prioridade. Existe a prioridade que está aí na sua cabeça, que você acha que dá para a sua carreira, e existe a prioridade estratégica. A maioria dos palestrantes que eu não vejo tendo estratégica para suas carreiras como palestrante. Então, por exemplo, a prioridade que eu sempre compartilho que vocês apliquem no mercado de palestras é o despertar do interesse dos contratantes de palestras. O centro do mercado de palestras gira em torno do interesse. É necessário que você desperte interesse das pessoas e dos contratantes e você, consequentemente, vai ser contratado para suas palestras. A minha frase, se eu pudesse fazer um carimbo com essa frase, seria: palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. No final das contas, palestras são simples consequências de algo que você faz. Tem aquela lei da física, né? Ação e reação. Você precisa gerar uma ação para, como reação, as palestras virem até você. Um palestrante que não desperta interesse, as pessoas, os contratantes não vão querer contratar ele. Você percebe como primeiro você precisa despertar interesse para, como consequência, como reação dessa ação que você despertou, as palestras acontecerem. Então, aqui a gente já começa a perceber um pouquinho da prioridade estratégica. Não é sobre vender suas palestras, não é sobre simplesmente amar palestrar e sair por aí palestrando em tudo que é lugar. É sobre você primeiro despertar interesse de que o tema que você fala é interessante, de que você é alguém interessante. É mais interessante contratar você do que qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você. A sua prioridade estratégica precisa estar em despertar o interesse dos contratantes de palestras. E só depois você pensar em vender as suas palestras. E pode ficar tranquilo, porque se você estiver fazendo o primeiro passo certinho, as palestras vão vir por consequência. E um exemplo óbvio que eu gosto sempre de trazer é o exemplo do Rick Chester. O cara, em um certo ponto da vida dele, está vendendo água na praia. E nessa época, poucas pessoas sabem disso, mas nessa época ele já era palestrante. Então, na minha cabeça, eu tenho certeza que nessa época que ele estava vendendo água na praia e que ele dava conselho para várias pessoas, em que talvez ele era palestrante ali nos eventos sociais da vila dele, da quebrada dele, eu tenho certeza que quando ele descia do palco, as pessoas falavam o seguinte: ô Rick, por que você não vira palestrante? Você podia ganhar dinheiro fazendo palestra, você é bom nisso. E por isso, ele oferecia palestras na época em que ele ainda era vendedor de água. Eu não sei disso porque no começo, quando ele estava começando a ser palestrante, quando o vídeo da água estava começando a explodir, eu fucei o Instagram dele. E no Instagram dele, antes do vídeo da água explodir, bem antes do vídeo da água explodir, já tinha toda essa oferta dele de palestras. Só que, olha que interessante. Na época que ele era vendedor de água, ninguém queria contratar ele ainda. E quando eu falo ninguém, eu estou falando de uma forma massiva, né? É óbvio que talvez ele pudesse ter fechado alguns trabalhos naquela época.
mas nenhum dos vários clientes das várias empresas que eu atendo aqui nunca me pediram Rickchester naquela época. Olha, eu quero que você lembre do que eu acabei de falar. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Nessa época, o Rick não despertava o interesse das empresas ainda. E, consequentemente, ele não era contratado para palestrar nas empresas. Ele despertava o interesse das pessoas da vila dele. E por isso as pessoas chegavam e falavam assim: ô Rick, você nunca pensou em ser um palestrante? Por que você não vira palestrante? Então, pelo fato dele despertar o interesse dessas pessoas, consequentemente as pessoas vinham até ele e diziam que ele deveria ser palestrante, porque ele gerou alguma transformação naquelas pessoas. A partir do momento que o vídeo da água viralizou, a mensagem dele viralizou, aí sim ele começou a despertar a atenção das pessoas, interesse nas pessoas. E a partir desse momento, aí sim as empresas começaram a vir atrás dele. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. E a partir do momento que você tem prioridade estratégica, você começa a entender o que você precisa focar. Você começa a entender que não é a prioridade, ela vai muito além de o que é importante fazer. É óbvio que é importante ter uma palestra de qualidade. É óbvio que é importante montar sua palestra de uma forma surpreendente. Mas talvez essa não seja a prioridade, caso você já tenha uma palestra boa. Porque a qualidade da palestra não é o que vai te levar para outro nível. O que vai te levar para outro nível é você fazer o cliente perceber que você é interessante. E aí entra mais uma prioridade estratégica na sua carreira como palestrante. Você já entendeu que é necessário despertar interesse. O que eu faço para despertar interesse? A resposta disso vai ser outra prioridade estratégica. O que é necessário para que eu desperte interesse das empresas? É necessário que eu pareça alguém interessante para essas empresas. E para eu parecer alguém interessante, eu preciso entender qual que é o meu processo de relacionamento com as empresas. Quando você quer palestrar em uma empresa que ainda não te conhece, o que você faz, palestrante? Prospecção? Então, vamos colocar aqui o passo a passo de como funciona uma prospecção. Na prospecção, você fala direto com o cliente pelo telefone? Dificilmente isso não acontece, né? Dificilmente isso acontece. Então, não. Na maioria das vezes, pelo menos que eu tentei fazer prospecção, aqui dentro da minha agência de palestrantes, eu liguei por telefone, né? Eu liguei e sempre que eu ligava, a pessoa falava: me manda sua apresentação. Ela não dava para manter a conversa no telefone. E por que isso acontece? A gente cai de novo no interesse. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. E as pessoas que ainda não te conhecem ainda não estão interessadas em você. E pessoas que não se interessam por você não mantêm conversa com você. Porque ela tem outras prioridades. Entendeu? Então, a prospecção que tende a funcionar é a prospecção que você não conversa com alguém que ainda não está interessado em você. O foco e aqui a prioridade estratégica de uma prospecção deve ser despertar o quê? Despertar interesse. A partir do momento que você desperta interesse nos contratantes de palestras, você tem a oportunidade de se relacionar com esse cara. Então, aquele relacionamento que não é possível por telefone, porque a pessoa ainda não está interessada em você, você vai fazer uma prospecção, não faça por telefone, é provável que você não consiga resultados aqui no mercado de palestras especificamente, tá? Então, aquela conversa que necessitaria de um relacionamento para que você tivesse, já que aquela pessoa ainda não está interessada por você, você primeiro antecipa esse passo, despertando interesse por meio de um e-mail. E aí a gente cai aqui no outro ponto. O que desperta o interesse dos contratantes? O que desperta o interesse dos contratantes? É necessário que você tenha elementos no seu e-mail para despertar o interesse. Então você vê que tudo é voltado para o interesse. E é por isso que eu falo que o interesse é o centro do mercado de palestras. Como criar um e-mail que desperte o interesse? Eu não preciso de um e-mail que mantenha interesse numa prospecção. Não, o que vai manter são os meus próximos e-mails. Eu preciso de um e-mail que, desperte o interesse. Agora eu caio no ponto. Qual que deve ser a minha prioridade? O que eu devo focar no meu e-mail para
despertar interesse. Perceba, a gente sempre está procurando um objetivo e o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo. Então, o primeiro objetivo é, quero palestrar. O que eu preciso focar? Qual deve ser a minha prioridade para palestrar? A prioridade é despertar interesse, porque palestras são consequências do interesse. Então, meu novo subobjetivo, despertar interesse. O que eu preciso fazer para despertar interesse? Qual deve ser a minha prioridade para despertar interesse? Então, cada novo objetivo que a gente acha, a gente precisa encontrar o que fazer para alcançar esse objetivo. E esse o que fazer é a prioridade estratégica que eu estou trazendo aqui para vocês nesse nosso episódio de hoje, entendeu? Então, cada ponto quanto mais a gente se aprofundar, mais prioridades estratégicas a gente vai encontrar para alcançar subobjetivos que vão nos levar para o objetivo principal, que é palestrar. E aqui dentro desses subobjetivos, dentro dessas prioridades estratégicas, a gente encontra estratégias de marketing, a gente encontra ferramentas de marketing, a gente encontra gatilhos mentais, a gente encontra prospecção, a gente encontra relacionamento com o cliente, só que de uma forma organizada. Tem muito palestrante que joga na internet como aumentar o engajamento da internet e começa a aplicar estratégias para aumentar o engajamento na internet, nas redes sociais. Mas quando você faz isso de uma forma deslocada da sua estratégia principal, você acaba se perdendo. Acaba que uma hora você olha e tal coisa está dando resultado, tal coisa não está dando resultado. Onde tudo isso aí está ligado ao seu objetivo principal, que é palestrar. Então, sim, você precisa se preocupar com o engajamento nas suas redes sociais. Mas você precisa se preocupar a partir do momento que isso se tornar uma prioridade para alcançar o seu próximo objetivo. E esse próximo objetivo tem que estar indiretamente ligado ao seu objetivo principal, palestrar. Estrategicamente ligado ao seu objetivo principal, que é palestrar. E quando você não faz tudo isso, você se perde. E quando você se perde, você não tem resultados na sua carreira como palestrante. E quando você não tem resultados, você acaba achando que o problema está em você. Mas o problema não está em você, o problema está nas suas estratégias. Nas suas estratégias. A prioridade que você está tomando hoje como prioridade não está te levando ao seu objetivo principal, que é palestrar. Então, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no Instagram. O Léo perguntou, para quem está começando, é importante aí nas empresas para mostrar boca a boca o seu trabalho de criar palestras e eventos próprias? Então, já respondi sua pergunta, né, Léo? Não vá lá nas empresas, no boca a boca. Não fica ligando para as empresas. Isso é perca de tempo, perca de energia. Isso eu estou falando no geral, tá? Para um palestrante, sei lá, que quer alcançar empresas aqui de São Paulo, por exemplo. Não vale a pena fazer isso, porque você vai gastar muita energia para ter pouco resultado. Eu prefiro que você faça a sua prospecção por e-mail, entendendo essa questão de é necessário despertar o interesse nesse meu e-mail. Para despertar interesse, eu preciso aplicar ferramentas de marketing e rechear o meu e-mail com ferramentas de marketing para despertar o interesse. E esse despertar do interesse vai acabar fazendo com que essa pessoa se abra para se relacionar comigo, para receber outros e-mails meus, em vez de deletar o meu e-mail quando chegar lá na caixa de e-mail dela. E isso vai me deixar mais próximo de fechar uma palestra com essa empresa. Mas tem um porém aqui. Se eu não me engano, você está aí no norte do Brasil, né? No Acre. Me responde aí nos comentários se eu estiver certo. Então, dependendo da sua região, talvez fazer esse boca a boca, sei lá, ter esse relacionamento mais próximo dos seus possíveis clientes seja interessante. Talvez a realidade do mercado de palestras mude por causa da sua região. Eu digo que, em média, as empresas privadas pagam R$20 mil por uma palestra. Pode ser que, de repente, no Acre, a realidade das empresas seja outra. E essas empresas paguem, sei lá, muito menos por uma palestra. O importante vocês entenderem é que, quando eu falo em empresas privadas, eu estou falando de grandes empresas. Então, por outro lado, apesar de eu ter dito isso, eu tenho um cliente aí do norte, que é a Vale do Rio Doce. Eu não sei exatamente qual lugar ela fica, mas ela fica aí no norte. E eles pagam 60 mil reais, 40 mil reais, 30 mil reais por um palestrante. Então, não é questão de localização, é questão do tamanho da empresa. E aí que tá.
Eu acredito que grandes empresas dificilmente vão te receber lá na porta delas para conversar com você, entendeu? Dificilmente vão ficar aqui no telefone conversando com você. Então é muito importante que você tenha em mente a necessidade dessa prioridade estratégica para gerar resultados na sua carreira como palestrante, para gerar fechamento de palestras. Mas toda a sua comunicação precisa despertar interesse para que eu veja você, sinta interesse em querer conversar com você, em querer ler o seu e-mail. Entendeu? Então, é basicamente isso. Mais perguntas? Tudo gira em torno do interesse. Tudo. Então, qual que deve ser a minha prioridade como palestrante? Despertar interesse. O que eu preciso fazer para despertar o interesse? Aí que entra as prioridades estratégicas. Entendeu? É uma coisa simples quando você entende a estratégia. E as estratégias eu estou trazendo todos os dias aqui para vocês no podcast Mercado de Palestras. O que fazer para interessar as empresas privadas? O melhor tipo de contratante de palestras. O cara que paga R$20 mil por uma palestra. O cara que pode fazer com que você lote a sua agenda de palestras. O cara que com certeza vai dobrar o preço da sua palestra hoje. Como se aproximar desse tipo de cliente? Como interessar esse tipo de cliente? Essa deve ser a sua prioridade. Essa deve ser a prioridade de todo palestrante. Mas para isso é necessário entender o que interessa esse cara. É necessário entender como se aproximar desse cara. É necessário entender como colocar elementos no seu e-mail de prospecção para despertar interesse. É necessário entender como manter esse interesse depois de ter despertado interesse. É necessário entender que você não tem que vender suas palestras o tempo todo em todo lugar. Você vai despertar o interesse desse cara por meio de alguns pontos de contato. Por meio de outros pontos de contato, você tem que gerar conteúdo, transformação e não vender palestras. Por exemplo, nas suas redes sociais. Não é lugar de vender palestra. E tudo isso são prioridades estratégicas que você tem que pensar em momentos específicos para fazer palestras. Para gerar interesse e, consequentemente, fazer palestras. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. E não entender isso te faz perder venda de palestras. Porque você acaba se tornando um palestrante chato. Quem é o palestrante chato? O palestrante chato é o palestrante que vende o tempo todo em todo lugar. O palestrante interruptivo, o palestrante jequiti. Sabe aqueles comerciais da Jequiti? Não sei se você já assistiu o SBT, mas quando você está assistindo qualquer coisa no SBT, de repente parece some lá do nada um negócio, uma propaganda da Jequiti. Não é nenhum comercial convencional que fica 30 segundos ali falando sobre o produto. Não, é um flash. Aparece e sai o comercial da Jequiti. É menos interruptivo, mas é estranho. Os comerciais convencionais, você está assistindo o filme e de repente o filme vai para o comercial e entra lá uma oferta de algo que você nem quer comprar. Interrompeu o seu filme. Quando as pessoas estão nas redes sociais e você interrompe o que ela está fazendo com alguma propaganda sua, ou quando você nem interrompe, mas você gera um conteúdo de venda nas suas redes sociais, sendo que as pessoas não estão procurando comprar palestras nas redes sociais, você acaba tendo conteúdo ignorável. Acaba sendo um palestrante chato. Se você se torna ignorável, você vira um palestrante chato. Por quê? Porque a sua prioridade está errada. Se você cria um conteúdo chato nas suas redes sociais, você não está entendendo a questão da prioridade estratégica que eu trouxe aqui nessa nossa live de hoje. Tudo que você criar precisa atender uma necessidade estratégica, uma prioridade estratégica, que vai te deixar mais próximo de um objetivo que está diretamente ligado com despertar do interesse, com geração de interesse. E essa geração de interesse precisa estar diretamente ligada ao fechamento de palestras. Como fazer tudo isso, gente? Segue aqui as nossas lives que eu te falo exatamente isso. Fechou? Esse foi mais um podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho com você as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso PMP de hoje foi: não tenho tempo para ser um palestrante. Eu espero que você tenha tido alguns insights com essa nossa conversa de hoje. E você sabe, qualquer coisa, precisam de mim, só mandar um direct, tamo junto. Um abraço, até a próxima.